Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, responsável pelos fundos de previdência aqui da RPS. E hoje a gente vai falar do prévio absoluto, que teve um retorno de menos 0,2 em abril versus 0,9 do CDI. Gustavo, acho que a gente pode começar falando sobre a atribuição de performance do mês, as posições que contribuíram com a performance. Tá bom, Dá. Mais uma vez, obrigado. A gente tinha comentado, né, no outro vídeo sobre o mês de março, foi um mês bem complexo, né, para as bolsas. A gente pode dizer que para o mês de abril, a gente viu uma melhora de apetite a risco, né, em especial aqui no Brasil. Aos pouquinhos, as coisas acabaram vem se acomodando, né, e a gente viu que o investidor teve um apetite melhor a risco, né, aqui no mês de abril. E isso fez com que a curva de juros longa fechasse um pouquinho. A gente acredita que, dado que a gente tem agora uma discussão do arcabouço, né, e o mercado acredita que, com a dinâmica atual do Congresso, a gente tende a ter um texto até um pouco melhor do que o que está aí agora. Então, essa acomodação, dado que a inflação no Brasil também tem acomodado, e dado os sinais de arrefecimento, o mercado já começa a imaginar que vai vir corte de juros logo mais, né? Então, isso acaba gerando uma expectativa melhor. E a gente, né, depois eu até falar um pouquinho da alocação, a gente ainda vê a bolsa muito comprimida. Então isso fez com que o mercado acabasse comprimido. A gente ficou praticamente zerado no mês, né, e aí foram algumas posições específicas, e aí eu vou citar duas delas que foram que nos machucou no mês. Tá? A primeira delas foi o short Petrobras. A gente tem ficado under a Petrobras desde a eleição, praticamente. Porém, a gente viu que o mercado não tem apostado muito contra, né? Mesmo com tudo acontecendo, o governo tentando intervir na empresa, já deixando claro que ele tem uma política de queda de preço, que ele vai tentar fazer ao máximo que o preço não suba, a gente viu que o mercado não está apostando contra isso. Então, isso acabou prejudicando um pouco no mês. E a outra posição foi a Sabesp, né, que é uma posição que a gente fala bastante aqui. A gente gosta muito do bottom-up da empresa. A gente acredita que vai ter a privatização, só que o mercado está indo na ponta contrária. Né? Então, ela teve uma queda acentuada no mês agora de abril, uma posição relevante para o fundo, e isso acabou machucando um pouco. Sobre Sabesp, eu já posso falar, a gente ainda continua com essa cabeça, né? Temos feito reuniões com a empresa, com o pessoal do governo, e a gente acredita que dentro dos próximos meses vai ter um movimento positivo. Então, dado o nível de valuation que ela está, a gente acredita que vale a pena ter, por ser uma posição muito assimétrica. Tá? Tá, eu já ia passar para a pergunta que a gente faz de costume sobre as alterações e as apostas, mas eu lembro que no mês passado você comentou bastante sobre o setor de construtoras de baixa renda, que sofreu no mês de abril, mas eu queria que você falasse, enfim, nesse cenário que você falou sobre o fechamento da curva de juros e tudo mais, se a gente segue com essa aposta, e se você quiser já falar sobre as apostas de maio, enfim, como que a gente fez as alterações na carteira do mês passado, agora para maio. Tá bom. A gente gosta ainda de construir baixa renda, mesmo com os desafios de curto prazo, a gente conseguiu gerenciar bem a posição. Né? Tiveram ali várias idiosincrasias, movimentos no fundo de garantia. Depois, se alguém quiser procurar, que poderiam mexer, né, na questão desses imóveis de baixa renda, porque você ia tirar crédito. No final, isso acabou também vai não vai, né? A gente já viu que o governo ele joga um assunto, tem uma repercussão negativa, ele tira. Então isso gerou volatilidade, mas as posições caíram, mas voltaram bem, né? Para responder a sua pergunta mais objetivamente, a gente segue apostando no setor de construção de baixa renda. A gente acha que vai ser um dos grandes vencedores porque tem vários alinhamentos, né? É um setor que está machucado, né, dados os últimos meses de resultados ruins, então tem valuation. É um setor que ele é uma das bandeiras desse governo mais do lado social, né? Você aumentar a construção de residência de baixa renda. E do lado macro, você pega não só a baixa de juros ajudando, que vai ficar mais barato para você comprar um imóvel, mas também você aumenta o crédito, né? Então a gente vê que esse pode ser um dos grandes vencedores do governo Lula. Então, continuamos baixa renda. Não mudamos na carteira. A gente faz ajustes pontuais, tá? Eu acredito que a grande mudança mesmo, agora para o mês de maio, não é especificamente em nomes. Então a gente continua gostando de baixa renda, a gente continua gostando de Sabesp, e aí vamos manter o tamanho na carteira.
Temos BTG e Apvida, são dois nomes que também tem. O BTG teve um resultado muito bom, a gente quer manter, a gente vê ele no ROE próximo de 20% com múltiplo ok. A Apvida é uma empresa que sofreu muito esse ano, a gente aumentou na queda, mas nós acreditamos que ela vai melhorar o resultado para frente, porque ela, no setor de saúde, que é um setor que está aí sob ataque de inflação, ela é melhor posicionada em termos de custo, né? Então a gente acredita que, como todo o setor está sofrendo, e é um setor que as pessoas, de uma maneira ou de outra, elas têm um convênio, talvez ela pegue um convênio mais caro, troque por um mais barato, né? O nível de desemprego no Brasil ainda está bom, né? Então as pessoas têm de alguma maneira algum convênio. A gente acha que a Apvida, como ela tem a melhor estrutura de custo, ela tende a cada vez mais se consolidar como a melhor empresa do setor, do segmento. Vai passar por um momento ruim, como tem passado, mas a gente acredita que vai melhorar para os próximos trimestres, tá? E aí o outro setor que a gente gosta, que é o setor de empresas de utilities, as elétricas, né? São empresas defensivas, com beta mais baixo, e que elas se beneficiam muito da queda de juros. Então, assim, a nossa carteira, ela está mais concentrada nesses segmentos, tá? Eu acho que a mudança mesmo para maio, a gente vinha trabalhando até o mês de abril mais ou menos zerado no net, né? Então a gente não queria estar muito exposto, com alguns receios, dado que a gente acredita que as coisas estão se ajeitando. A Bolsa Brasileira não saiu do lugar, né, nos últimos meses. E ela está com um nível de risco ainda muito atrativo, né? E os juros começando a fechar, ela vai ficar mais atrativa. Nós estamos colocando uma posição direcional comprada. Então a gente estava trabalhando próximo de zero. Hoje nós estamos trabalhando com 20 a 30% net comprados no fundo. E comprados nas exposições que a gente gosta. Antes a gente vendia o índice em cima, agora a gente está deixando as posições mais compradas. Obrigada. Mês que vem a gente se encontra aqui de novo e até mais. Até mais.